pode aplaudir o nome do Senhor Jesus aí no seu lugar? Glória a Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Diga amém. Diga amém. E quem vai morar no céu? Todo mundo quer morar no céu. Aleluia. Você pode se assentar. Sexta-feira tem um monte de gente que não veio. Você estava onde, hein? Não tem ninguém nem dançando quadrilha por aí não, né? Mas teve gente que se escondeu aí, ó. Você ouviu, viu? Mas não teve nem palhação, né? Não é esse que você ficou botando no YouTube em casa, ficou, né? O Senhor te repreende, em nome de Jesus. Mas veio uma turma, a gente fez um momento lá na casa. A gente dividiu uma sala lá na casa só com menino, outra sala só com menina. A gente conversou sobre muitas coisas. A gente não conversou mais coisas na sala dos homens, porque tinha menino lá, né, tinha 2 que tinha 9 anos de idade, mas ainda assim falei algumas coisas, porque eu juntei, um tinha 9, outro tinha 9. Eu disse, não, 9, 9, 18, então a gente pode falar alguma coisa então aqui. Vocês não riram, mas riu na hora que eu disse isso, viu? Gosta do trocadilho da turma lá. É que vocês estão ficando velhos, sem graça. Eu quero falar com vocês uma coisa que eu partilhei com eles lá na casa, e eu preguei isso aqui já no culto aqui da igreja, no culto geral, e aí eu estou com isso aqui ainda. A gente está vivendo um tempo difícil. Você sabia que a gente está vivendo um tempo difícil para o cristão? Você, não, está tudo tranquilo, está tudo fácil. Quando a gente não tem compromisso com Deus, a vida é fácil. Você faz o que você quer. Nada, sua mente está cauterizada, o pecado tomou conta da sua vida. Você faz o que você quer, você faz o que não agrada a Deus e você está de boa. Mas quem tem um compromisso com Deus, olha para o mundo, para a realidade do mundo e vê que a coisa está séria. Então, o cristão, quem é o cristão? Não é frequentar a igreja. O cristão é aquele que tem um encontro com Cristo, que é pecador, que é falho, que erra, que peca, mas se arrepende. A gente peca, mas a gente se arrepende dentro do Senhor. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, pecadores salvos pela graça de Deus. E a Bíblia diz que Ele, o próprio Deus, Ele gera em nós. Veja só, não sou eu, porque eu não tenho poder de fazer nada. A Bíblia diz que Deus gera em mim e você uma tristeza profunda, e essa tristeza gera e produz um arrependimento sincero. Então nós erramos, nós falhamos, por causa do que fomos infectados. Quando Adão e Eva pecou, o mundo, o ser humano, de uma forma geral, foi infectado por um vírus mais poderoso do que o corona, o vírus do pecado. E aí eu queria falar com vocês sobre algo que eu já venho falando já há uma semana, mas como muitos não estiveram aqui na sexta-feira, eu quero falar de novo. Eu quero falar sobre o tema 3 homens e um segredo. Uma das formas que nós aprendemos com as histórias da Bíblia, a Bíblia nos ensina sobre as histórias da Bíblia, ela nos ensina sobre obediência. As histórias da Bíblia falam muito sobre obediência e o resultado da obediência. Mas também a Bíblia fala sobre histórias sobre pessoas que desobedeceram e os resultados da desobediência. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é que nós, como seus filhos, vivamos uma vida diante de Deus de obediência. Então eu quero falar sobre esses 3 homens e esse segredo, o segredo desses 3 homens. E a história que eu vou falar para vocês está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Se você puder deixar ela aberta aí, senão vai só acompanhando. Daniel capítulo 3.
Daniel capítulo 3 começa contando a história de um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei Nabucodonosor, ele decidiu construir uma estátua, um monumento. E é interessante isso aqui, porque isso tinha um significado muito grande para os reis lá do passado. Os reis do passado, eles construíam estátuas gigantescas, enormes, monumentos gigantescos, para deixar claro para todo mundo, para a nação, a sua imponência, a sua importância, o seu valor, o seu poder. Daí a ideia de que eles construíam monumentos e estátuas enormes, para mostrar o poder que eles tinham, a influência, a importância deles. E eles faziam isso. Então, um rei construiu uma estátua enorme. Quando esse rei não estava mais no poder, que o outro rei assumia, esse rei que assumia destruía a outra estátua que ele construiu e levantava uma outra, que tinha a ver com ele. E nesse contexto todo, o rei Nabucodonosor, ele levanta essa estátua gigantesca, ele baixou um decreto, e ele preparou todo o pessoal da banda de música. E na hora em que as trombetas tocassem, todos, sem exceção, queriam que se curvar, queriam que adorar diante daquela estátua, daquele monumento. E a Bíblia então, nesse contexto, nessa história desse rei, dessa estátua, desse decreto, a banda ia tocar. Na hora que tocasse, todo mundo tinha que se curvar e adorar. Então a Bíblia faz referência a 3 jovens que eram amigos de Daniel. Então esses 3 amigos de Daniel, quando a trombeta tocou, ou quando ela tocasse, esses 3 amigos, eles tinham que se curvar com todos os outros daquela época, que estavam ali, centenas e centenas de jovens. Só que eles não se curvaram diante da estátua. A trombeta tocou, todo mundo se curvou, todo mundo se prostrou, todo mundo adorou aquela estátua, que tinha a ver com outros deuses falsos, que não era o Deus de Israel. E eles não se curvam imediatamente. Sabe o que foi que aconteceu? Está todo mundo lá, e eles lá. Aí nessa hora, sempre tem um X9, tem ou não tem? Você conhece algum X9? Teve tudo. Mãe, o fulano, porque a senhora saiu, o fulano jogou videogame. A senhora disse que não era para jogar, ele jogou. A senhora disse que não era para mexer no celular, ele mexeu. A senhora disse que não era para ele descer, para ir jogar bola, ele sempre tem X9, ou não é? Quem tem um irmão dentro tudo aqui, levanta a mão. Aleluia. Eu sei que tu também é de vez em quando, eu já fui. Aí eles não se curvam, eles não adoram os dedos duros, X9. Mas Martim, tem outro nome que eu não vou dizer agora não, porque eu não sei nem o que significa isso. Sei o que é, mas não vou dizer não. Eles imediatamente, eles com inveja dos 3, foram capuetar. Já escutaram essa expressão não? Foram lá fofocar para o Nabucodonosor. E eles disseram assim: ó rei, meu rei, o senhor não disse que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua? E que se alguém não se curvasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente? Não foi isso? Ele disse: foi isso, senhor. Foi justamente isso que eu disse. Pois olha, meu rei, tem 3 ali que o senhor colocou numa posição de destaque. Olha aí, está vendo aí o que o senhor fez? Foi dar uma posição de destaque para os 3. Olha o que aconteceu. Eles não respeitam o senhor.
eles não respeitam o decreto, eles não usam álcool em gel, não estão usando máscara e não se curvaram diante da estátua. E aí o rei, no versículo 15, quando o rei então fica escutando isso, ele meio que quer dar uma segunda chance para esses 3 amigos. O rei queria mostrar a autoridade dele, e chega diante dos 3 amigos, e o rei então disse: é verdade que vocês 3 não se curvaram diante da estátua? O que é que tu tinha feito, hein? E os 3 disseram: é verdade sim, nós não nos curvamos e não vamos nos curvar. E aí a partir do versículo 15 do capítulo 3, nós temos mais um pedaço da história. Escute o que é que vai dizer o versículo 15 do capítulo 3. Escute, presta atenção, não perca nada. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, era uma banda de música isso aqui. Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra, olha só, e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, vocês serão imediatamente jogados, atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, olha o que ele vai dizer o rei. E que Deus, qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Versículo 16 vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos, o Deus a quem prestamos culto, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Não, que coragem. Eles estão dizendo para o rei: olha rei, mais importa para a gente obedecer a Deus do que a você e do que é o seu decreto. A gente não vai adorar a imagem nenhuma. E aí o rei ficou irado, o rei ficou enfurecido com os 3. E aí o versículo 19 vai dizer que o rei mandou aquecer 7 vezes mais. A fornalha já era quente. O rei, com raiva, mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha de fogo ardente. E aí eu queria ver com vocês o que foi que levou aqueles 3 jovens a tomar essa postura. Quais as razões pelas quais esses 3 jovens tomaram a decisão de obedecer a Deus? Que coragem! E a primeira coisa que eu quero falar para você, eu quero ser bem objetivo, mas eu quero que você grave isso. Eu quero que você imagine a cena. Uma estátua, todo mundo tinha que se curvar e adorar aos falsos deuses. A trombeta toca, todo mundo se curva, e 3 jovens não se curvam, não adoram aquela estátua, aquela imagem. Por quê? O que foi que esses caras tinham que não fizeram o que todo mundo fez? Porque a gente vive um tempo onde muitos querem ser o que o outro é, onde muitos querem fazer o que todo mundo está fazendo. E esses 3
Eles não são daqueles que Maria vai com as outras. Todos os outros jovens se curvaram. Todos os outros adoraram. Se renderam àquela imagem, àqueles falsos deuses. E esses jovens disseram, não, a gente é diferente. A primeira coisa que eles fazem, a atitude deles de não se curvar, é porque eles tinham um compromisso com Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é, fale para você mesmo, deixa o Espírito Santo falar contigo. Tu tem um compromisso com Deus? Tu tem um verdadeiro compromisso com Deus? Porque compromisso com Deus tem a ver com fidelidade a Deus. Compromisso com Deus tem a ver com exclusividade. Deus é exclusivo na sua vida? A exclusividade na sua vida é de Deus? Ou você é do grupo que se curvou, ou você é do grupo que não se curva? Eles tinham compromisso com Deus, eles estão preocupados em agradar a Deus, em obedecer a Deus. E essa fidelidade a Deus, esse compromisso com Deus, isso é inegociável. O rei chega para ele assim, é verdade que vocês não se curvaram? É verdade sim, ó rei. O rei fica enfurecido com eles. E eles falam assim, o rei diz assim, olha, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais, já está quente. Eu vou aquecer 7 vezes, vai ficar muito pior. E aí, vocês vão adorar ou não vão? Ele disse, rei, está tudo resolvido já. Essa questão já está resolvida, não adianta, a gente está disposto a morrer. Mas a gente não negocia a nossa obediência a Deus, a gente não negocia o nosso compromisso com Deus, a gente não negocia a nossa fidelidade a Deus. Deus é a prioridade, a nossa prioridade é agradar a Deus, rei. Compromisso. A gente vive uma geração que não tem compromisso com Deus. Tem compromisso com ideologia política, tem compromisso com os amigos, tem compromisso com o ficante, com a ficante, mas não tem compromisso com Deus. É uma geração que se preocupa em agradar primeiro a namorada, o namorado, o paquera, a paquera. Onde quer fazer o que todo mundo está fazendo. O certo é certo, o errado é errado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que é lícita, mas não convém mais para o cristão fazer. Compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Não é porque todo mundo está fumando maconha que você vai fumar maconha. Por quê? Porque eu tenho compromisso com Deus. Não é porque todo mundo está ficando que você vai ficar. Eu não fico porque eu tenho compromisso com Deus. A nossa bandeira não é bandeira de PT, não é bandeira de fulano, de ciclano. A nossa bandeira é Jesus Cristo. A nossa bandeira não tem nada a ver com o movimento feminista, com o movimento machista, de A, B, C, Y. Não. A nossa bandeira tem a ver com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Eu quero agradar a quem? Ao meu Deus. E muitas vezes o que eu vou postar na internet vai deixar meus amiguinhos lá com raiva de mim. Mas eu estou preocupado em agradar a quem? A Deus. Compromisso. Imagina lá, todos os outros. Eles se encontravam no palácio. Eles estavam ali andando, eles foram levados lá como escravos, estavam lá passeando. E eles conheceram outros jovens lá. Agora imagina a cena, todo mundo lá curvado, todos os outros jovens. E todo mundo lá só para os 3. Oxi, véi, tu não vai se curvar não? Só quer ser melhor do que a gente. Só quer ser o santo agora. Só quer ser, olha só, o crente. Agora depois que entrou na lei dos crentes, agora quer ser melhor do que todo mundo. Quem já escutou isso aqui, levanta a mão. A Bíblia diz que quando a gente decide ter um compromisso com Deus, quando a gente decide viver uma vida que agrada a Deus, a Bíblia diz que o mundo vai nos odiar.
Porque a palavra de Deus, ela incomoda. Mas ela incomoda para que a gente conserte a nossa vida. Para que a gente endireite o que está torto. E pau que nasce torto tem jeito sim. Porque Jesus, Ele conserta todas as coisas. Compromisso com Deus. Eu preciso ter um compromisso com Deus. Você precisa ter um compromisso com Deus. E quando eu tenho um compromisso com Deus, eu não abro mão disso. Eu não abro mão de agradá-lo. Eu estou mais preocupado em agradá-lo. Quando eu tenho um compromisso com Deus, ainda que um namoradinho ele queira, faz uma prova de amor. Se tu me ama, então vamos chegar nos finalmente. E você olha assim, e você diz: eu até gosto de você, mas o meu compromisso aqui é agradar a Deus. Eu digo para você, a gente não encoraja namoro de adolescente aqui. Isso é decisão de vocês, dos pais de vocês, a gente orienta. Mas se um menino ele chega para você e pede que você mostre que você o ama, a ponto de você ter que ceder o seu corpo, pode correr, porque esse menino nunca foi um menino de Deus para a sua vida. Porque é alguém que Deus vai colocar para você, é alguém que vai te respeitar, porque ele, antes de respeitar, ele respeita a Deus, ele ama a Deus. Então vocês juntos, caminhando com Deus, vão esperar o tempo certo. E o tempo certo para isso se chama casamento. Compromisso com Deus. O maior compromisso que nós temos é com Deus. Não é com o namorado, não é com Deus. Agradar a Deus. E para agradar a Deus, muitas vezes a gente vai desagradar algumas pessoas. Amigos, colegas. Esses três não estão preocupados em perder a amizade daqueles outros lá não. Eles estão preocupados em não perder a amizade que eles têm com Deus. E às vezes você fica: mas se eu não for, eu vou perder minha amiga, que não sei o que. Perca a sua amiga, perca o seu amigo, mas nunca perca a sua amizade com Jesus. Não comprometa a sua amizade, o seu relacionamento, o seu compromisso com Jesus, porque não vale a pena. Nada, nem ninguém que comprometa o seu relacionamento com Jesus, o seu comprometimento com Jesus é saudável para você, faz bem para você. Não faz. Então eles têm em primeiro lugar o quê? Diga: compromisso com Deus. Compromisso. Compromisso. A segunda coisa que eles têm aqui, que eles não se prostram, é que eles têm confiança em Deus. Eles estão confiando em Deus e não neles. Eles não obedeceram porque eles tinham um dever de obediência. Eles obedeceram porque eles tinham confiança em Deus. Eles podiam confiar em Deus. O versículo 17 vai dizer assim: perguntaram para eles. O rei perguntou para eles: quem é o Deus que poderá livrar vocês de minhas mãos? Quem é o Deus que vai poder livrar vocês de mim? O rei perguntou para ele. Nenhum Deus poderá fazer isso. Nenhum Deus poderá livrar vocês das minhas mãos. E o que foi que eles responderam? Ele disse: rei, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Ó rei, eu sei que o meu Deus, Ele pode nos livrar, Ele pode nos salvar. Às vezes, você não quer mostrar a sua identidade, que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, na sua roda de amigos, na escola, no grupo dentro do WhatsApp. Você não quer mostrar a sua identidade de filho, de filha de Deus, porque você fica com medo. Você não quer se posicionar porque você fica com medo. E Deus está dizendo para você: não se posicione, confia em mim. Mostre a sua identidade.
Qual é a sua identidade? Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. E isso aí não agrada a Deus. Isso não é mais conveniente para mim. Por que você não faz isso? Porque eu tenho compromisso com Deus. E a gente fica inventando desculpa. Por que você não vai para a balada? Ah, não é porque eu não gosto. Gosto assim. Mas por que você não vai? Eu não vou porque não agrada a Deus. Você tem que ser firme, confiar em Deus, se posicionar. Por que você não fuma maconha? Porque isso é uma porcaria. Eu tenho compromisso com Deus. Por que você não perdeu a virgindade ainda? Porque eu tenho compromisso com Deus. E eu vou esperar o dia de casar para acontecer isso. Ah, não, é porque eu sou muito nova. Não, é porque eu tenho compromisso com Deus. Eu quero agradar a Deus. Você tem que ser firme. Agradar a Deus. Compromisso com Deus. Confiar em Deus, que é Deus que defende você. Que é Deus que justifica você. Então, se posicione com sabedoria, com humildade e cheio de fé e confiança em Deus. Mas não tenha medo, porque esses três não tiveram medo. Não tenha medo de mostrar a sua identidade para os seus amigos, para os seus colegas. Então eles têm um compromisso com Deus. Eles confiam em Deus e ele diz: ei, o nosso Deus, ele vai nos livrar da sua mão e ele vai nos livrar dessa fornalha. Mas a gente não se prostra, a gente não se curva, a gente não adora. Outra coisa que esses três jovens tinham, a terceira coisa, o que é que eles tinham? Diga, coragem. Não diga como fosse coragem, é com medo, ter coragem. Vejam, esses três jovens, eles são servos de Babilônia, eles são escravos. Eles estão na Babilônia, no mundão. Foram recrutados pelo rei. Está num contexto totalmente diferente do seu. O Nabucodonosor era o todo-poderoso da época. A Babilônia era o primeiro e grande império mundial. Depois veio o Império Persa, depois veio o grego, depois veio o romano, está tudo lá na história. Se liga que isso pode cair no Enem. Esse Nabucodonosor era praticamente o rei do mundo, cara. E esses três, eles estão diante do todo-poderoso Nabucodonosor. Mas o fato de eles estarem na frente do Nabucodonosor, diante do todo-poderoso Nabucodonosor, isso não o acovardaram. Eles não ficaram assustados, eles não ficaram com covardia, não. Eles não cederam, mesmo diante de toda a pressão. Todo mundo se dobrou, todo mundo se curvou. Eles não se curvam. Mandam chamar o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso vem. E eles estão lá, ó. Não tiveram medo. Vocês concordam que quando a gente está com medo, quando a gente quer agradar o fulano, quando a gente quer agradar a fulana, o grupo, a gente fica com medo e a gente acaba cedendo? Concorda comigo? Que a gente acaba cedendo. Ah não, eu estou com medo de perder ele. Se eu perder ele, ai meu Deus, meu mundo vai acabar, eu vou morrer. Não vai morrer não. É livramento de Deus para a tua vida. Ah não, porque ele disse que eu tenho que provar que eu amo. E ele quer me usar. É livramento. E aí você com medo, você acaba cedendo. E os amigos ficam fazendo pressão na escola com você. Não, é só um traquinho, é só um golinho e tal. E você, não, se eu não beber, eu vou perder meus amigos, eu vou perder minha melhor amiga, eu vou morrer. E você com medo faz o quê? Experimenta. Igual a peça aqui, quem viu a peça aqui? Eu não sou igual a todo mundo. Como é o nome da peça? Eu só quero ser igual. É a mesma coisa. Eu só usei o sinônimo do sinônimo.
Eu só não quero ser igual. Eu só quero ser igual. Vocês lembram da peça aqui do momento aqui? Que a Radasha, como é o nome da menina lá? Rebeca Radasha. Radassa, a Sasha. Rebeca Radassa. Estava aqui. A Raquel. Não. E aqui ela está aqui. E as amiguinhas estão lá. As amiguinhas ficou no ouvido dela. Vai, bebe, bebe, bebe. E ficou assim, ó. E aí ela foi e cedeu. Ela era crente da história, da peça. E os amigos, as amigas ficaram na pressão, a pressão. Bebe, bebe. Quando ela pegou o copo, que ela foi para a balada, estava com um copo. E não sei o quê. E ficou lá. Não sei o quê. E ficou com um copinho, beba ou não bebe. E a turma lá. Vira, 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 vira. E ela virou. Pressão. Você vai no mundo, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, vocês terão pressões. O mundo vai te pressionar para você ser igual. O mundo vai te pressionar para você fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas se você tiver um compromisso com Deus, se você confiar em Deus, se você tiver coragem para agradar a Deus, você não vai ceder. Então você precisa sair daqui hoje. Eu tenho que ter um compromisso com Deus. Quem quiser ficar com raiva de mim, vai ficar com raiva de mim. Quem quiser ser meu amigo, vai ser meu amigo. Quem não quiser também não vai ser, porque eu quero agradar a Deus. Deus, eu não abro mão disso. Eu não negocio isso. E quem quiser ser igual a mim, que seja igual a mim. Seja meu imitador, porque agora eu quero ser igual a Deus. Eu quero ser imagem e semelhança dele. Eu quero agradar a ele. Eu quero que lá do céu ele diga: esse é o meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu me alegro, no modo como ela está vivendo. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Esses jovens, eles têm coragem. É preciso ter coragem para ser crente. É preciso ter coragem para dizer não. Mas você é muito fácil. O menino só precisa abrir os dentes e você já se entrega. O menino só precisa ter os olhos azuis que tu se derrete. Mas ele não tem compromisso com Deus. Não escolha ninguém tão somente pela beleza. Escolha pela beleza que ele tem por causa de Jesus Cristo na vida dele e na vida dela. Diga comigo, eles tinham compromisso. Eles tinham coragem. E eles confiavam em Deus. E por último, o que é que esses três jovens tinham? Eles tinham conhecimento de Deus. Não é um conhecimento intelectual. Não é um conhecimento teórico, que eu conheço porque eu li a Bíblia, porque alguém me falou. Não. Eles tinham consciência de quem Deus é. De como Deus age. Eles conheciam o Deus a quem eles serviam. E eles obedeceram a Deus, porque eles tinham compromisso com Deus, eles tinham confiança em Deus, eles tinham coragem, e eles tinham consciência de quem Deus é. E qual o resultado disso tudo aqui? Eles obedeceram a Deus porque eles tinham um compromisso com Deus, eles obedeceram a Deus porque eles confiavam em Deus, eles obedeceram a Deus porque eles tinham confiança, coragem, e eles obedeceram porque eles tinham conhecimento de quem é Deus e de como Deus age. Qual o resultado disso? O texto bíblico conta, a partir do verso 19, que o rei mandou aquecer a fornalha. Quantas vezes mais? 7 vezes mais. E o versículo 20 diz assim: e ordenou
que alguns dos soldados, os mais fortes soldados do exército de Nabucodonosor, quase que não sai. Ele mandou que esses soldados mais fortes amarrassem os 3 jovens e os jogassem na fornalha de fogo ardente. E os 3 jovens, vestidos com seus mantos, com seus calções, turbantes e outras roupas, eles foram amarrados e eles foram atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que as chamas, olha só, estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. E o que foi que ele perguntou aos seus conselheiros, alarmado? Ele perguntou: não foram 3 os jovens amarrados que nós jogamos no fogo? E eles responderam, os conselheiros: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, vejam, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Quando você obedece, quando você tem compromisso com Deus, quando você confia em Deus, quando você tem coragem, quando você sabe quem é Deus, Deus entra com você na fornalha e você não vai estar sozinho. O mundo é uma fornalha, mas se você decidir obedecer a Ele, porque você tem um compromisso com Ele, porque você confia nele, porque você tem coragem para enfrentar, e porque você sabe quem é o seu Deus, você tem o 4º homem do seu lado. E nada nem ninguém vai parar e deter você, porque o 4º homem caminha com você. E para finalizar, sabe o que vai acontecer com esses 3 homens? O que foi que Deus fez com ele por causa da obediência deles? Sabe o que foi que Deus fez? O versículo 20, o último versículo do capítulo 3, vai dizer o seguinte. Olha o que vai dizer o versículo 30. Olha só, viu? Está com a sua Bíblia aí aberta? Abra. Versículo 30. Olha o que foi que aconteceu. A obediência deles. Olha o que foi que aconteceu. O que Deus fez com esses 3. Além de livrar, além de salvar, além de não deixar morrer. No fogo não queimou neles. Queimou as cordas, mas eles não se queimaram. Além de estar com eles, olha o que Deus faz. Versículo 30. É a cereja do bolo da obediência. É o bônus. Então, o rei fez prosperar. A quem? Diga aí, a quem? Diga alto, a Mesaque, na província da Babilônia. O mundo é uma Babilônia. Se você obedecer a Deus, se você tiver um compromisso com Deus, se você confiar em Deus, se você tiver coragem para obedecer a Deus, Deus vai honrar você e você vai prosperar a sua vida toda, porque Deus honra quem honra a Ele. Então honrem a Deus e Deus vai te honrar diante das pessoas. Deus vai fazer você prosperar em Maceió, em Alagoas, aonde você estiver, na sua escola, na faculdade, você vai ser próspero, próspera, honrado, honrada, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Coloque sua vida diante de Deus. Diga: Deus, eu quero ter um compromisso contigo. Eu não quero ser alguém que frequenta só a liga. Eu quero ter coragem. Diga: Deus, eu quero ter coragem para dizer não para tudo aquilo que não te agrada.
Eu quero ter coragem para dizer não para o pecado. Eu quero dizer não para tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu quero dizer não para mentira. Eu quero dizer não para o roubo. Eu quero dizer não para prostituição, para pornografia. Eu quero dizer não para rebeldia, porque eu quero ter um compromisso contigo. Fale com Deus. Talvez você não tenha um compromisso verdadeiro com Ele. É um compromisso meia boca. Diga: Deus, me ajuda. Eu quero ser que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero te honrar. Eu quero te obedecer por amor. Diga: porque eu te amo, eu quero te obedecer. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida.